Olá pessoal, é um prazer enorme tê-los aqui. Eu sou o professor Dr. Josian Lúcio da Frota. Sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia, agora com ênfase em sistema cardiovascular. Então, para iniciar, vocês precisam rever alguns termos, como por exemplo, circulação aberta, que seria o sangue, ele em determinado momento sai dos vasos sanguíneos, depois ele retorna para os vasos sanguíneos. Circulação fechada, quando o sangue não sai dos vasos sanguíneos. Circulação simples e circulação dupla. Circulação simples é quando o sangue ele só passa uma vez pelo coração, e circulação dupla ou dupla circulação quando ele passa duas vezes pelo coração. Ele, antes de dar a volta completa, ele passa duas vezes. Circulação incompleta é quando o sangue rico em oxigênio, chamado de arterial, ele se mistura parcialmente com o sangue venoso, chamado de não oxigenado. Já a circulação completa, o ventrículo ele tem o septo, então ele é separadinho em ventrículo direito e esquerdo, e aí o sangue arterial ele não se mistura com o sangue venoso. Então o sangue oxigenado ele não se mistura com o não oxigenado. Então outro termo que vocês precisam saber é a diferença entre artérias e veias. Então as artérias são os vasos sanguíneos que levam o sangue do coração para todo o corpo. E já as veias são os vasos sanguíneos que vão receber esse sangue de todos os órgãos do corpo. As artérias, elas têm um calibre maior do que as veias, elas também apresentam aí mais flexibilidade do que as veias. Existe ali um calibre menor as arteríolas e depois os capilares sanguíneos. Já no lado das veias existe um calibre menor, que seriam as vênulas, e por fim os capilares sanguíneos. O coração pode apresentar aí de 2 câmaras até 4 câmaras. Quem vai apresentar 2 câmaras? Os peixes. Os anfíbios já vão apresentar 3 câmaras. Os répteis, parte pode apresentar 3, como por exemplo as serpentes, os lagartos, as tartarugas. E o grupo dos crocodilianos já vão apresentar 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos, junto com as aves e os mamíferos. Então nós, seres humanos, a gente apresenta 4 câmaras, 2 átrios que vão receber o sangue e 2 ventrículos, no qual o sangue daí vai sair do coração. Não esqueçam ainda que o coração ele está situado no meio do nosso peito, do nosso tórax aqui, com a ponta ali do ventrículo levemente voltada para o lado esquerdo. Por isso que a gente sente uma batida ali mais forte, mais do lado esquerdo. Então, quando as câmaras elas contraem, a gente chama essa contração de sístole, e o relaxamento delas a gente chama de diástole. O sangue ele é formado por uma parte sólida e uma parte líquida. A parte líquida a gente chama de plasma. A parte sólida a gente já vai observar que existe aí glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e as plaquetas. Os glóbulos vermelhos eles são chamados também de eritrócitos, são as hemácias, tá? No qual vai ter aí o pigmento respiratório que é responsável por levar os gases, levar o gás carbônico e o oxigênio, que é a hemoglobina. Os glóbulos brancos, também chamados de leucócitos, eles vão ajudar ali a defender nosso organismo, fagocitando ali os antígenos e também produzindo aí anticorpos. E as plaquetas que têm relação ali com a coagulação sanguínea. Então, quando um vaso sanguíneo ele se rompeu, as plaquetas elas vão se direcionar para lá para poder impedir que o sangue saia dos vasos sanguíneos. Não podemos esquecer ainda que existem 4 tipos de sangue: o sangue A, o sangue B, o sangue AB e o sangue O. O sangue AB ele é chamado de receptor universal, o sangue O ele é chamado de doador universal. Então o sangue do tipo O ele doa para ele mesmo, doa para o A, doa para o AB e doa para o B. O sangue AB ele recebe dele mesmo, do AB, mas recebe do A, recebe do O e recebe do B. Tá? Na hora de doar também ele só doa para ele mesmo. O sangue A ele recebe do O, na hora de doar ele doa para ele mesmo. E o B também, ele na hora de receber ele recebe do O e dele mesmo, na hora de doar ele doa para o B e doa para ele mesmo. O coração ele é protegido por uma dupla membrana chamada de pericárdio, e a sua musculatura é formada por 3 regiões, 3 tipos de músculos cardíacos. Seria o epicárdio, a parte mais de fora, o miocárdio, a parte interna, e o endocárdio, que é a parte mais interna do coração. Nosso coração ele é formado por 2 átrios e 2 ventrículos. Então existe uma válvula que vai permitir a passagem de sangue do átrio direito para o ventrículo direito, que é a válvula tricúspide. Do outro lado, do lado esquerdo,
o sangue ele também vai passar do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo através da válvula mitral ou bicúspide. E do ventrículo para fora, o sangue ele vai sair pelas válvulas semilunares, também chamada de aorta ou pulmonar. A gente não pode esquecer dos vasos sanguíneos que vão irrigar, vão levar oxigênio, vão levar nutrientes para o coração, para o miocárdio, o epicárdio e o endocárdio. Então o principal vaso sanguíneo é a coronária, a artéria coronária, veia coronária, que vai aí ser responsável por levar os gases e os nutrientes para o músculo cardíaco. No átrio direito existe um conjunto de células que vai emitir impulsos elétricos e isso vai determinar o ritmo das contrações do coração. Tá? Esse conjunto de células se chama nó sinoatrial. E esse conjunto de células vai mandar essas informações para o feixe atrioventricular e também para as fibras de Purkinje. Existe ainda a pequena e a grande circulação. A grande circulação também é chamada de circulação sistêmica e a pequena circulação também é chamada de circulação pulmonar. Tudo começa do coração. Quando o sangue ele sai do coração, vai para o pulmão e volta para o coração, a gente chama isso de pequena circulação ou circulação pulmonar. Quando o sangue ele sai do coração, vai para todo o corpo e depois o sangue volta para o coração, a gente chama isso de grande circulação ou circulação sistêmica. Sempre vai existir na imagem uns vasos sanguíneos em azul e outros em vermelho. Os vasos sanguíneos em azul, eles representam o sangue não oxigenado, o venoso. E os vasos sanguíneos vermelhos, eles vão representar o sangue arterial, ou seja, o sangue rico em oxigênio. Pessoal, era isso que eu queria falar sobre sistema cardiovascular. Tá? Espero que tenham entendido. E a gente se vê aí numa próxima aula. Obrigado pela atenção, pessoal. Valeu!